Jesus, amém, glória a Deus. Ainda de pé, abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos. Não, depois qualquer coisa, vamos agora qualquer coisa. Irmãos, a culpa não é da sonoplastia, nós estamos com dificuldade ainda, né, de regulagem de som. Eu comprei umas pilhas, mas parece que as pilhas que eu comprei não resolveu muita coisa. Mas nós estamos organizando. Ei, vamos tentar ver com esse aqui. Se não, vai na garganta mesmo. Vai vendo as novas agora nessa garganta. Conseguiu, Júlio? O cabo. Vê se o cabo está bem encaixado. Deixa aqui. Se falhar, eu pego de cá. Pronto. Esse tá bom. Tá bom, Júlio. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Amém? Amém. É só o primeiro versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Podeis assentar. Eu quero nessa tarde trazer aqui uma palavra de renovo para o teu coração, para a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é uma espada que penetra a ponto de dividir alma e espírito. Ela é capaz de discernir as intenções dos pensamentos. Isso é a palavra de Deus. Que essa palavra possa penetrar no interior do teu coração, da tua alma, e trazer em você mudança, transformação. Marcos escreveu este evangelho com 16 capítulos. Mas a primeira pergunta que eu quero trabalhar nessa noite: quem é Marcos? Quem é esse evangelista? Temos 4. Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Era um publicano. Era um homem que trabalhava para o governo, odiado pelos judeus. Mas um dia Jesus passou ali onde o Mateus estava na colheitaria. Jesus olhou para aquele homem e disse: segue-me. Essa palavra penetrou no coração dele, sem titubear, sem pensar em quanto ia custar. Simplesmente abandonou o cargo e foi seguir Jesus. E depois ele escreve o Evangelho segundo Mateus. O que é Evangelho? Evangelho são boas novas. Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus. E Lucas é um grego, possivelmente grego, que se converteu, foi como médico que era, acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens e deixou para nós 2 tratados: o Evangelho de Lucas, com 24 capítulos, e o livro de Atos, com 28 capítulos, trazendo para nós tanto os documentos que narram o ministério de Jesus, como também narram a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E temos o outro evangelista, João. Quem é João? O filho de Trovão, o Boanerges, o filho de Zebedeu, aquele jovem pescador que foi chamado quando consertava redes para seguir o mestre, largou tudo e foi seguir Jesus. 4 evangelistas, mas eu quero me ater aqui no Evangelho de Marcos. Marcos, filho da irmã Maria, conhecido como João Marcos, primo de Barnabé. Possivelmente a última ceia foi realizada na casa da irmã Maria, que era a mãe de João Marcos.
E esse jovem, é importante salientarmos aqui, porque eu quero falar hoje sobre o Evangelho. É que esse jovem, que teve a oportunidade de ver Jesus. É possível que aquela narrativa de Marcos capítulo 15, quando um mancebo, ele dizia, um mancebo que seguia Jesus, os soldados deram contra ele e ele estava enrolado no lençol. E aí ele perde o lençol e fica nu. Quem é esse jovem? Possivelmente é Marcos. Mas Marcos, ele começou o seu processo de caminhada. Com quem? Ninguém nada mais do que o apóstolo Paulo. Paulo, Barnabé, João Marcos. E quando faz a primeira viagem missionária, em uma certa altura do percurso, João Marcos, ele decide, vou voltar para casa. Abandona e vai embora. Ok? Barnabé e Paulo retornam, regressam para Jerusalém. E depois de um tempo, ambos decidem, vamos voltar ao campo missionário. Lógico, Barnabé diz, vamos levar João Marcos. Paulo diz, alto lá. Comigo não vai. E o Barnabé diz, sim, vai. Vamos levar o menino? Não vai. Diz a Bíblia que a divergência entre Paulo e Barnabé foi tão intensa que rachou naquele momento a viagem missionária. Paulo disse, se tu queres ir com João Marcos, tu vai para lá, porque eu vou tomar o outro caminho. Pegou Silas e foi seguir avante. Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque o Evangelho, que são boas novas, fala de esperança. O Evangelho nos fala de oportunidades. João Marcos estava fadado a ser um fracassado pelo resto da vida e jamais teria oportunidade ministerial se não fosse o Barnabé, que entendia que o Evangelho é boas novas, o Evangelho é graça, o Evangelho é estender as mãos. Esse menino não tem escrevido aquilo que nós temos hoje como Evangelho de Marcos. E lembrando, o primeiro evangelho escrito foi o dele. Mateus usou o material dele, Lucas usou o material dele. Então o que eu aprendo aqui, irmãos, é que o Evangelho, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer esperança, ele veio para trazer transformação, ele veio para impactar a nossa vida. Paulo não aceitou que ele andasse, que ele seguisse viagem. Todavia, na sua segunda carta de Timóteo, já velho, idoso, na iminência de morte, ele escreve e diz: Timóteo, me traga João Marcos, porque hoje ele me é útil. Guarda isso, hoje me é útil. O que eu aprendo com isso? O Evangelho na vida do ser humano, ele torna este homem útil para Deus, útil para a sociedade, útil para a igreja. Você vai se tornar útil à medida que deixar o Evangelho produzir vida em você. O homem sem Jesus, ele é escravo do pecado. O homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. O homem é escravo da sua vontade, escravo do seu próprio eu. Mas o Evangelho tem que produzir nele a mudança, a transformação. No início, as primeiras palavras que ele diz é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quais são as boas novas? Quais são as boas novas que o Evangelho traz para mim e para você, queridos? Deixa eu primeiro salientar uma coisa. Essa palavra Evangelho não foi criado pela igreja,
Não foi criado por Jesus, não. Evangelho era uma palavra comum que se era utilizada. E significa literalmente, evangelho, boas novas. E como é que era usado esse termo? Quando o rei ou o imperador queria fazer comunicação ao seu povo, ele reunia então e iria transmitir as boas novas. Olha, em meio a uma guerra, o rei ia fazer um anúncio: a guerra acabou, somos vitoriosos, somos vencedores, vamos poder baixar os impostos, nós tivemos uma grande arrecadação, tem uma grande premiação para o povo. As boas novas eram trazidas para o povo através do rei. A igreja usou esse termo. E quando se fala Evangelho de Jesus Cristo, estão entendendo, são as boas notícias que o nosso rei traz para a sua igreja, para o seu povo. Mas antes de Jesus nascer, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a Bíblia diz que os céus foram tomados pela glória de Deus. Glória essa impactante. No verso 10 diz assim a Bíblia: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na noite do nascimento de Jesus, os céus fazem uma grande festa, porque o prometido, o desejado das nações, a esperança dos homens, estava de vinda ao mundo. Como Paulo disse: vindo pois a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E ali, para aqueles homens simples, pastores do campo, na vigília da noite, aquele anjo proclama e diz: eis que eu te trago boas novas. Eu te trago o Evangelho. Porque hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Deus eterno se tornou carne, tabernaculou para viver entre nós. As boas novas que o Evangelho traz para nós, irmãos, é que o homem que outrora estava perdido, escravizado, filhos da ira, debaixo do domínio de Satanás, sem esperança, sem expectativa, o Evangelho diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo ao mundo, não lhes imputando os seus pecados. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E essas boas novas, ela veio a todos nós, trazendo esperança. E hoje o que eu quero trazer para ti é que há esperança para mim, para você que nos vê e nos assiste através das redes sociais, para você que não teve um encontro com Cristo, para você que está desviado do Evangelho. Há uma esperança, todavia, somente para aqueles que se rendem às boas novas. Não há um segundo meio de entrar no céu, não há uma porta de atalho, não há um caminho extra, não. Somente por intermédio de Cristo Jesus é que os homens chegarão aos céus. Nenhum outro meio poderá ser utilizado, porque Cristo é o Filho de Deus, glória a Deus, o Cordeiro, o Messias, aquele que veio para trazer salvação aos homens. É interessante que quando Jesus ele esteve em Nazaré,
na sinagoga. E quando ele pegou ali o livro do profeta Isaías, no capítulo 4 de Lucas, no verso 18, diz da seguinte maneira, a partir do 17: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O verso 20 diz que, fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos neles. Então ele começou dizendo: hoje cumpriu-se esta palavra. Ele está dizendo: eu sou o ungido de Deus. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para colocar em liberdade os cativos. Sim, amados, Jesus, ele veio e trouxe essa mudança, essa transformação para todos os homens. E quando nós falamos que ele colocou, a venida de colocar em liberdade os cativos, não é abrir as detenções, não é abrir os presídios, não. Há uma detenção que é muito maior do que grades de ferro. As grades de ferro podem ser cerradas, as grades de ferro podem ser rompidas, mas as grades espirituais das cadeias infernais não podem ser quebradas pelo homem. Todos os homens estavam cativos debaixo do cativeiro do inimigo. Mas a Bíblia diz em Colossenses que quando ele, ali na cruz do Calvário, morreu, diz a Bíblia, riscou todo escrito de dívida que havia contra nós e cravou lá na cruz. Aleluia, dizendo: tua dívida é paga. Você não deve. Aleluia, glória a Deus. Diz o texto ainda: e expôs publicamente todo principado, potestade, e triunfou sobre eles. Os demônios não gostam de ouvir esse texto, porque fala da derrota deles. Eles foram humilhados, derrotados, sentenciados, porque Jesus triunfantemente os venceu ali na cruz do Calvário. O Evangelho traz isso para nós, essa notícia: o inimigo é um ser derrotado. É por isso que Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci. Ele não disse: eu vou vencer, não. Eu venci o mundo. O mundo já está vencido. Satanás já está vencido. O reino das trevas já está vencido. E o Evangelho traz essa notícia para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Você hoje é filho. Outrora você estava na condição de miserável pecador. Outrora você estava na condição de condenado. Hoje não. A boa notícia que o Evangelho traz é que você hoje é filho amado, querido e precioso. Quando eu olho para a Bíblia, eu anotei aqui algumas coisas que Deus trouxe no meu coração. Quão importante é quando nós recebemos as boas notícias do céu. Isso traz mudança. Aleluia. Transforma a nossa vida. Jacó foi um homem que viveu as amarguras da vida de um engano. Foi enganado pelos seus próprios filhos. Sofreu uma dor incomensurável, pois o seu filho querido, o primogênito da sua amada Raquel, foi apresentado como alguém que tinha morrido. Chorou, lamentou, gritou. Passaram-se 20 anos, 22 anos, que ele trazia essa marca com ele, de dor. Marca inesquecível, porque quando pediram para Benjamim ir para o Egito,
Ele disse, não, Benjamim não tem. Eu já perdi um filho. Então mostra que a dor ainda nem cicatrizada estava. 22 anos depois. Mas sabe o que é boa notícia? Sabe o que? O gozo do Evangelho, que as boas notícias trazem, irmãos, é que um dia, em que pela qual a fome imperava, seus filhos todos haviam ido para o Egito. Seu coração estava apreensivo porque já tinha dado. Se você conhece a história bíblica, você vai lembrar do que tinha ocorrido. E ele está apreensivo. Ele levanta os seus olhos e vê: seus filhos estão regressando. Mas tem algo que é normal, porque estão vindo carruagens do Egito, junto com os seus filhos. O coração daquele homem de 137 anos de idade tinha que ser muito forte para aguentar as pressões. E a Bíblia diz que os seus filhos disseram: pai, nós temos uma notícia para o Senhor. Talvez, pega uma cadeira para sentar, né? José está vivo. Aquilo entra pelos ouvidos, ele deve ter regalado os olhos. Como assim? Tem mais de 2 décadas que eu considero esse menino morto. E ele diz: não, José está vivo. José está vivo. Talvez lágrimas correram dos seus olhos. E os seus filhos tiveram que dizer: não, peraí, pai, nós não te contamos tudo. A notícia é boa em dizer que José está vivo, mas eu tenho algo mais. Ele não somente está vivo, mas ele é governador de toda a terra do Egito. Eita glória, aleluia! Sabe o que isso nos mostra, irmãos? É que Deus, ele tem o poder de mudar a história das famílias. E as notícias que Deus traz para nós: que onde havia morte, vai ter vida. Onde havia humilhação, vai ter a exaltação de Deus. Aquilo em que pela qual o inimigo tentou trazer para a vida de José, de humilhação, ele foi vendido como escravo para o Egito. Lá ele foi humilhado por ser acusado de tentativa de estupro contra sua senhora. Foi preso, humilhado. Mas quando chegou no tempo de Deus, queridos, quando chegou no tempo de Deus, cala a boca, Satanás, porque Deus pega ele e coloca lá no trono, porque o que Deus faz, ninguém pode impedir. E agora a boa notícia que chega para aquele pai é: olha, lembra dos sonhos do garoto? Deus não mente para você. Deus não erra no que fala. Ele sabe o futuro, porque o futuro está na mão dele. Está na mão dele. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem o poder de mover céus e terra para cumprir aquilo que lhe apraz. Nada atravessa o caminho de Deus. A mulher de Potifar atravessou o caminho de José. E sabe o que é lindo? Eu nunca li na Bíblia que José foi se vingar dela. Deixa eu falar. Não foi. José, quando assumiu o poder, ele não foi atrás dos seus irmãos. Deixa eu pegar eles. Soltou. O que eles podem precisar comigo? Me botaram em 13 anos de agonia. Não. Quietinho. Em Deus. Viveu. Perdoou. Não ficou cheio de rancor no coração. É por isso que Deus colocou ele no trono. As boas novas vão chegar na tua vida à medida que você confiar e esperar em Deus. Tem boas notícias do céu. Queridos, o coração de Jacó deve ter doído muito. Eu falo aqui para pai e mãe: você já imaginou o que é isso? Você já imaginou o que é que você conviver com uma dor, pensar: meu filho está morto, e alguém chega e diz: não, está vivo. Ele dizia: tudo que eu quero é só poder lá chegar, dar um abraço. Aleluia! Ei, Deus, nós vamos abraçar o nosso Senhor lá na glória, porque há um lugar de glória para mim e para você. Há um lugar de glória que Deus preparou para nós. Eu creio. Amém, papai.
Tem um outro fato que ocorre no Velho Testamento. Quando a nação de Israel vivia, segundo Reis, capítulo 7, talvez um dos piores momentos da nação de Israel. Samaria tinha sido sitiada. A fome já estava em estado catastrófico. Mas é literalmente mesmo. É com essa expressão. A ponto de no dia anterior, uma mulher fala: rei, me ajuda. Porque essa minha amiga aqui, nós fizemos um trato. Ontem eu peguei meu filho, nós cozinhamos ele e comemos. E tinha combinado de hoje ela dar o filho dela para a gente cozinhar, e agora ele escondeu o filho. O rei bota a mão na cabeça, rasga. A que ponto de miséria que essa cidade está. O rei disse: se Deus te socorrer, mulher, então dê ele para mim. Esse era o estado dessa cidade. Mas aí, o rei foi para cima de Eliseu e disse: não vive hoje não. E quando ele chega, Eliseu diz: olha, assim diz o Senhor, amanhã, a essas horas, vai ter comida de fartura lá do lado de fora. Eita Deus, aleluia. O capitão que estava do lado do rei disse: olha, nem se fizer janela no céu. É impossível. Como assim, ó? Impossível. Impossível. Impossível para mim, impossível para você, para ele. Tudo é possível. Aleluia. E sabe o que acontece? Termina aquele dia. Vai findando o dia. Vai chegando o entardecer. Lá dentro está a miséria. Eliseu já tinha soltado uma palavra profética. E lá do lado de fora, 4 homens leprosos, sentados, lastimando a vida, e chegaram à seguinte conclusão: sentados aqui vão morrer. Se nós formos num arraial sírio, também vamos morrer. Mas pode ser que eles deixem de viver. É melhor morrer tentando do que morrer sentado. Não vamos morrer de inércia. Não vamos morrer porque a morte está aparecendo. Não, eu vou lutar. E aqueles 4 homens se levantam e vão para o arraial sírios. E quando eles chegam, a primeira tenda, cheia de comida e vazia, já baixa a boca, come, se alimenta, pega ouro, pega coisas e vai para a segunda, vazia. Vai para a terceira, vazia. E vão se acumulando, já vão guardando um monte de coisas. Essa é coisa de nós, seres humanos, né? A oportunidade de você, epa, deixa eu guardar para mim. Mas quando eles vão olhando, as tendas estão todas vazias, tem comida suficiente, sabe o que eles dizem um para o outro? Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calarmos, Deus cobrará de nós. Tem uma cidade morrendo de fome. E eles se levantam. Como é que vai ouvir para Deus? No meio da noite, irmãos, eles vão para lá. Chamam lá, sentinela, o rei, ó, avisa o rei que tem comida sobrando aqui fora. O rei deve estar acordado da cama e diz: como assim? Isso é pegadinha. Os sírios sabem que nós estamos morrendo de fome. Eles fizeram isso só para a gente sair e eles invadem a cidade de Toma. O rei pega apenas os únicos cavalos que tem, chama os seus soldados, faz a averiguação. E eles andam um grande perigo e percebem: não tem ninguém não. Eles fugiram, largaram arma, largaram comida, largaram tudo para trás. Deus deu um movimento no meio do arraial sírio. Deus botou um barulho ali, fez eles fugirem. E aquele acampamento se tornou um arraial de Israel. Quando os soldados voltam, rei, não tem nada. Dá comida de graça. Aí o que ele faz? Aí pega o capitãozinho, incrédulo. Você vai ficar lá na porta organizando o povo. Como assim organizar povo com fome? Sabe o que a Bíblia diz? O povo passou por cima, atropelou, pisou, morreu. Porque Eliseu disse: então tá bom, você vai ver ou não vai comer? Viu o milagre, mas foi atropelado pela multidão e morreu. E diz a Bíblia que no final da tarde daquele dia tinha fartura.
boas notícias do céu Aleluia. chegam na vida de pessoas, chega na vida de cidades, chega na vida de famílias, chega para a humanidade. Tem esperança para o ser humano, tem esperança para a sua casa, tem esperança para todas as pessoas que se rendem a Jesus. E por último, irmãos, eu quero orar com vocês. O ser humano tem um grande latão de lixo. E para esse latão se joga aquelas pessoas que elas consideram que não têm condições de mudar. Não se choque com o que eu vou te dizer. Para nós, seres humanos, tomamos um pedófilo, um serial killer, esses aparentes monstros da sociedade, jogamos na lata de lixo e dizemos: não, esse aqui não serve. Sabe o que Deus diz lá do céu? Até para esse eu ofereço graça, perdão, misericórdia, mudança e transformação, porque a salvação é para todos aqueles que pela qual se rendem a Jesus. Se coloque aqui. Bendito Deus, aleluia. Feche seus olhos. Deus quer trazer boas notícias para a sua casa. Deus quer trazer boas notícias para a tua família. Deus quer trazer boas notícias para o teu ministério, para a tua vida, para o teu coração. Tem um Deus nos altos céus que cuida de você, que te ama e tem o melhor para a tua vida. Você só precisa crer, confiar. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele tem o poder para mudar a tua história, ele tem o poder para mudar a tua vida, ele tem o poder para mudar a tua família, ele tem o poder necessário para fazer com que tudo seja transformado e mudado. Assim como a história de Jacó mudou por causa das boas notícias, assim como a história de Samaria mudou por causa das boas notícias, a tua casa, a tua família será mudada por causa das boas notícias do céu. O Evangelho de Deus é para a salvação de todos os homens. Deus eterno, eu te agradeço, Deus, por cada vida aqui presente. Eu te louvo, Deus, pela tua igreja, pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Também oro, Deus, por aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles, ó Deus, que já se entregaram ao pecado. Deus, atinja essa vida com o teu Evangelho, com o teu poder, pois a tua palavra diz que o teu Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E nós cremos no Evangelho, nós cremos no teu poder. Transforma a vida nesse lugar, Senhor. Muda a história, muda a família. Libera uma palavra de vitória nessa noite sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós repreendemos toda ação do adversário, toda ação maligna, toda ação destrutiva do reino das trevas. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja vida, que haja milagre, que haja libertação, que haja transformação em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Vá.